Hoje nós vamos falar sobre as duas principais causas de doença renal crônica, de insuficiência renal crônica, tá bom? São as causas mais importantes e são os motivos pelos quais você mais deve controlar, mais deve evitar para que seu rim continue em pleno funcionamento, tá? Então isso é mais importante do que beber água? É mais importante do que beber água, porque são as principais causas. A falta de água, de hidratação oral, não é a principal causa de insuficiência renal. Tá bom? Então fica até o final do vídeo, porque as últimas dicas são as mais importantes. Roda a vinheta. Gente, ontem no consultório, eu atendi um paciente e ele disse assim: doutor, eu não estava sentindo absolutamente nada. Não tinha nada, não sabia que eu estava doente. E a minha pressão estava de 220 por 130, de 22 por 13. Eu falei assim: Dona Maria, é assim que acontece. A pressão alta, ela na maioria dos pacientes não causa nenhum sintoma. E, além disso, ela já está causando doença renal crônica. Ela já está machucando os vasos. Pense que o rim ele é composto por um conjunto de filtros, cujo objetivo inicial é filtrar o sangue. Isso está bem batido, todo mundo já sabe que a grande função do rim é filtrar o sangue, tirar as impurezas e jogar fora pela urina. Acontece, então, que ele tem muitas células especializadas, células que são vasos sanguíneos ali dentro dos rins, e que o aumento da pressão começa a estourar, a partir esses vasos sanguíneos, formar uma reação na parede desses vasos, e isso começa o processo de insuficiência renal crônica. E aí o paciente, quando vai perceber que ele tem pressão alta, que causou doença renal crônica, e essa doença renal crônica piora mais ainda a hipertensão, porque o rim é um dos órgãos mais importantes no controle da pressão arterial. Ele controla o sal, ele controla a água, ele ajuda na manutenção do tônus dos vasos sanguíneos, tá? Então o paciente tem pressão alta, ele desenvolve doença renal crônica por causa da pressão, e a pressão alta começa a aumentar mais ainda a pressão pelos mecanismos que eu já falei. Tá? Então, hipertensão arterial sistêmica é uma das principais causas de insuficiência renal crônica. É mais importante eu controlar a minha pressão com as medicações ou tomar água? Controlar a minha pressão. Estou dizendo que beber água não é para ninguém beber água, é para o deserto beber água. Não, estou dizendo isso. Estou dizendo que mais importante do que beber água é controlar a pressão. Tá? Então, para juntar as duas coisas, toma um comprimido com muita água, que você vai se hidratar bem e vai controlar a sua pressão. Vocês entenderam? Controlar a pressão é muito importante. Tá? Então, a primeira dica para você não ter insuficiência renal crônica é que, se você tiver hipertensão, é você controlar a sua pressão. E se você não tiver, mede a pressão de vez em quando, meu amigo. Mede uma vez por mês, mede 15 dias. Se tiver história familiar, mede com mais frequência, tá certo? Então, a hipertensão deve ser combatida. Se ela for combatida na raiz, não vai ter mais tanta insuficiência renal crônica como a gente observa, tá? E a segunda causa mais importante também de insuficiência renal crônica é o diabetes. A elevação do açúcar também compromete aquelas estruturas das células renais, principalmente os vasos sanguíneos, que eles vão se deteriorando, tá? Os vasos, eles vão esclerosando, eles vão colocando um bocado de material ali que não deveria, tá certo? Começa a ter uns nódulos nos rins, tá? No filtro, que a gente chama de glomerulosclerose nodular. Um nome feio para dizer o quê? Que o açúcar elevado vai causar insuficiência renal. Diferente da hipertensão, aqui no diabetes a gente vê perda de proteína, porque ele lesa uma região específica do filtro em que deixa passar as proteínas, tá certo? Então, diabetes é uma causa importante de insuficiência renal, de doença renal crônica. A maioria dos pacientes, eles vão ter sintomas lá do diabetes, né? Se tiver descompensado, como beber muita água, fazer muito xixi, perder peso, tá certo? Que são algumas alterações que acontecem no diabetes. Quando o paciente perde o rim por causa do diabetes, a gente tem que procurar o olho, porque esses mesmos vasos que tem aqui no rim, vai ter aqui nos olhos. E aí você vê lesão desses vasos aqui, a gente quase sempre diz, ó, o exame do diabético começa no olho, na retina. Se tiver retina alterada, retinopatia diabética, a chance do paciente ter insuficiência renal pelo diabetes é muito elevada, tá certo? Então, beber água é importante? É importante. Mas é mais importante controlar o diabetes ou beber água? Olha, diabetes causa mais
doença renal crônica do que pacientes que não tomam água, tá certo? Então presta bem atenção, que eu não estou dizendo para você não beber água, estou dizendo, toma um remédio de diabetes e toma bastante água, que aí você já vai matar as duas coisas, tá certo? Então, combatendo diabetes e hipertensão, a chance de você desenvolver uma doença renal crônica é muito reduzida, tá bom? Se você gostou do vídeo, curte o canal e envia para as pessoas que estão no WhatsApp, para ver se a gente continua propagando essas informações e diminuindo essa epidemia que é a doença renal crônica, tá certo? Então, dá o joinha, encaminha o vídeo e até o próximo encontro.